Meu pai me pediu para sair da sala. Disse que precisava conversar com Cristiane e Giovanna sobre algo importante, e que era melhor eu descansar. Naquele momento, com a cabeça ainda tonta da última sessão de quimioterapia, não questionei. Apenas obedeci, como sempre fazia quando se tratava da família dele. Mas algo na voz do papai estava diferente. Uma frieza que eu não conseguia identificar. Um tom que nunca havia usado comigo antes. Era como se eu fosse uma estranha na casa onde cresci. Meu nome é Andressa, tenho 26 anos e sou contadora. Ou melhor, era. Há 1 ano e meio, minha vida tomou uma direção que jamais imaginei possível. Tudo começou com uma dor persistente no abdômen, que eu insistia em ignorar por conta do trabalho. Era a época de fechamento fiscal na empresa onde atuava, e não podia me dar ao luxo de faltar. A dor piorou. Depois vieram as náuseas, a fadiga extrema, a perda de peso inexplicável. Quando finalmente procurei ajuda médica, já era quase tarde demais. Câncer de ovário, estágio 2. As palavras do oncologista ecoaram na minha mente durante semanas, como um eco distorcido que se recusava a se calar. Papai chorou quando soube do diagnóstico. Lembro-me perfeitamente da expressão no rosto dele, da maneira como me abraçou na sala de espera do hospital. Cristiane, sua segunda esposa, estava ao lado dele, com os olhos vermelhos e uma expressão genuinamente preocupada. Até Giovanna, que sempre mantinha uma distância educada de mim, pareceu abalada com a notícia. Naquela época, eu ainda acreditava que éramos uma família. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Mamãe morreu 3 anos depois, em um acidente de carro que me deixou órfã de mãe e com um pai que lutava para equilibrar a criação de uma filha adolescente com uma carreira exigente como gerente de vendas. Papai conheceu Cristiane quando eu tinha 17 anos, e eles se casaram 2 anos depois. Giovanna, filha de um relacionamento anterior de Cristiane, tinha 15 anos na época e passou a morar conosco após alguns meses de casamento. No início, tentei me aproximar dela. Giovanna era bonita, extrovertida, cheia de sonhos e planos para o futuro. Queria ser influenciadora digital, modelo, talvez atriz. Tinha aquele tipo de beleza natural que chamava a atenção onde quer que fosse, e uma personalidade magnética que atraía as pessoas. Eu, por outro lado, sempre fui mais reservada, focada nos estudos e depois no trabalho. Éramos diferentes demais para sermos verdadeiramente próximas, mas mantínhamos uma convivência respeitosa. Cristiane sempre foi gentil comigo, embora eu percebesse que sua prioridade absoluta era Giovanna. Isso era compreensível e nunca me incomodou realmente. Papai parecia feliz com ela, e isso era o que importava. Além disso, eu já estava na faculdade de contabilidade e focada em construir minha independência financeira. Depois da formatura, consegui um bom emprego em uma empresa de médio porte. Sempre fui meticulosa com números, organizada, responsável. Meu salário era decente e me permitiu alugar um apartamento pequeno, mas confortável, próximo ao trabalho. A vida estava caminhando conforme eu havia planejado. O diagnóstico mudou tudo. De repente, precisei me afastar do trabalho para começar o tratamento. A quimioterapia era agressiva e me deixava debilitada por dias após cada sessão. O apartamento que alugava tornou-se um fardo financeiro impossível de manter, especialmente considerando os custos crescentes do tratamento médico. Foi papai quem sugeriu que eu voltasse a morar em casa. Ele e Cristiane insistiram que era o melhor para todos, que eu precisava de apoio familiar naquele momento difícil. Giovanna, que já estava com 23 anos, concordou prontamente. Parecia genuinamente preocupada com minha condição e disposta a ajudar no que fosse necessário. Vendi meus móveis, rescindi o contrato de aluguel e voltei para a casa da minha adolescência. Meu antigo quarto havia sido transformado em um escritório para Cristiane, que trabalhava com vendas online, mas eles rapidamente o reorganizaram para me acomodar. Era estranho estar de volta, dormindo na mesma cama onde havia passado meus anos de colégio. Mas também era reconfortante ter família por perto durante um período tão difícil. Os primeiros meses de tratamento foram uma montanha-russa emocional.
Havia dias em que me sentia otimista, esperançosa de que tudo daria certo. Outros dias, a realidade da doença pesava sobre mim como uma nuvem escura que obscurecia qualquer perspectiva de futuro. A quimioterapia foi especialmente brutal. Perdi todo o cabelo, emagreci consideravelmente, e minha pele adquiriu uma palidez que me fazia parecer um fantasma de mim mesma. Papai foi meu maior apoio nesse período. Ele me levava às consultas médicas, ficava comigo durante as sessões de químio, trazia meus remédios quando eu não tinha forças para sair da cama. Cristiane cozinhava sopas especiais e chás que supostamente ajudavam com os efeitos colaterais do tratamento. Giovanna, por sua vez, tentava me distrair com filmes e conversas sobre assuntos leves, evitando cuidadosamente qualquer tópico relacionado à doença. Mas eu sabia que minha presença estava mudando a dinâmica da casa. As conversas ficavam mais baixas quando eu entrava na sala. Havia um cuidado excessivo com as palavras, como se todos estivessem andando em ovos ao meu redor. Eu entendia que era difícil para eles também, e tentava ser o menos inconveniente possível. Foi durante uma consulta de rotina, cerca de 6 meses após o início do tratamento, que meu oncologista, Dr. Henrique, me deu a notícia que eu tanto esperava e temia. A quimioterapia estava funcionando, o tumor havia diminuído consideravelmente, mas para eliminar completamente o câncer, eu precisaria passar por uma cirurgia complexa. Uma histerectomia radical que custaria aproximadamente R$180 mil. O valor era astronômico. Meu plano de saúde cobria apenas parte dos custos, e eu precisaria desembolsar a maior parte do valor de forma particular. Dr. Henrique explicou que a cirurgia era essencial para minha sobrevivência a longo prazo, e que quanto mais cedo fosse realizada, melhores seriam as chances de sucesso completo do tratamento. Saí daquela consulta em estado de choque. Como eu conseguiria uma quantia tão alta? Minha conta bancária estava praticamente zerada devido aos meses sem trabalhar e aos gastos com medicamentos não cobertos pelo plano. A perspectiva de não conseguir pagar pela cirurgia me aterrorizava mais do que o próprio câncer. Foi naquela noite que papai fez a proposta que mudaria tudo entre nós. Ele me chamou para uma conversa particular em seu escritório, o mesmo cômodo que antes era meu quarto. Cristiane e Giovanna estavam na sala assistindo televisão, e nós nos sentamos nas poltronas que ele havia comprado para transformar o espaço em um ambiente de trabalho. Papai começou falando sobre como estava orgulhoso da minha força durante o tratamento, de como eu estava lidando com tudo de forma madura e corajosa. Disse que ele e Cristiane haviam conversado muito sobre minha situação financeira e que tinham uma proposta para me ajudar. A ideia era criar uma conta conjunta onde eu poderia depositar todo o dinheiro que conseguisse reunir para a cirurgia, e ele seria o segundo titular para casos de emergência. Dessa forma, se algo acontecesse comigo durante o tratamento, ele poderia acessar os recursos imediatamente para pagar pelos procedimentos necessários. Era uma medida de segurança, ele explicou. Uma forma de garantir que eu nunca ficaria desamparada. Na época, a proposta pareceu sensata e tocante. Papai estava se oferecendo para dividir a responsabilidade financeira do meu tratamento, mesmo que isso significasse um risco para ele. Concordei imediatamente, emocionada com sua demonstração de amor e cuidado. Abrir a conta conjunta foi simples. Papai me acompanhou ao banco, assinou todos os documentos necessários, e em algumas horas tínhamos uma conta onde ambos éramos titulares com acesso total aos fundos. Ele até fez o primeiro depósito, R$1.000 como um gesto simbólico de apoio. Voltei ao trabalho assim que me senti minimamente capaz. Era uma versão reduzida da minha antiga rotina. Meio período, algumas tarefas remotas, mas suficiente para gerar alguma renda. Cada centavo que ganhava ia direto para a conta da cirurgia. Trabalhava mesmo nos dias em que mal conseguia me levantar da cama, determinada a reunir o dinheiro necessário. Também comecei a vender alguns bens pessoais. Meu carro, que estava parado na garagem há meses, foi o primeiro a ir. Depois foram joias que havia herdado da minha mãe, alguns eletrodomésticos que havia comprado para o antigo apartamento
e estava guardando no porão. Cada venda me aproximava um pouco mais da meta de R$ 180 mil. Papai acompanhava meu progresso com interesse e orgulho. Ele sabia exatamente quanto eu tinha conseguido juntar, porque verificava o saldo da conta regularmente. Às vezes comentava sobre minha determinação durante o jantar, elogiando meu esforço diante de Cristiane e Giovanna. Elas também pareciam impressionadas com minha dedicação. Levou quase 8 meses, mas finalmente consegui depositar o último centavo. R$ 180 mil estavam na conta conjunta, prontos para pagar pela cirurgia que salvaria minha vida. Lembro-me perfeitamente do dia em que atingi a meta. Era uma terça-feira chuvosa de outubro, e eu havia acabado de depositar um cheque de R$ 5 mil referente à venda de um computador que raramente usava. Naquela noite, celebramos em família. Papai comprou uma pizza, Cristiane fez uma sobremesa especial, e até Giovanna pareceu genuinamente feliz pela conquista. Era como se todos estivéssemos aliviados porque, finalmente, eu poderia ter acesso ao tratamento completo. Marquei a cirurgia para a primeira semana de dezembro. Dr. Henrique estava confiante de que o procedimento seria bem-sucedido, e eu estava ansiosa para finalmente eliminar o câncer do meu corpo de uma vez por todas. A data estava marcada, os exames pré-operatórios estavam agendados, e eu me sentia mais esperançosa do que havia me sentido em mais de um ano. Foi então que papai me pediu para sair da sala naquela manhã de novembro. Enquanto subia as escadas em direção ao meu quarto, ouvi vozes abafadas vindo da sala de estar. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom da conversa parecia sério, urgente. Havia algo na atmosfera da casa que me deixava inquieta, uma tensão que eu não sabia explicar. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. Os efeitos da quimioterapia ainda me deixavam nauseada e com dor de cabeça, mas havia outra coisa me incomodando. Era uma sensação estranha, como se algo importante estivesse acontecendo sem que eu soubesse. As vozes lá embaixo continuaram por mais de 1 hora. Ocasionalmente ouvia risadas, principalmente de Giovanna, misturadas a tons mais sérios. Em determinado momento, pareceu que alguém estava chorando, mas não consegui identificar quem era. Quando finalmente desceu o silêncio na casa, já passava das 10 horas da noite. Ouvi passos na escada, portas se fechando, o som da televisão sendo desligada. A rotina normal de uma família se preparando para dormir. Mas nada daquilo parecia normal para mim. Na manhã seguinte, papai estava estranhamente animado durante o café da manhã. Ele conversava com entusiasmo sobre os planos de Cristiane para redecorar a sala, sobre um novo projeto no trabalho, sobre o tempo que estava começando a esquentar com a aproximação do verão. Era uma alegria forçada que não condizia com seu comportamento habitual. Giovanna também parecia diferente. Havia um brilho nos olhos dela que eu não via há semanas, uma energia renovada que contrastava com a preocupação que ela havia demonstrado com minha condição nos últimos meses. Ela falava sobre planos para as férias de fim de ano, sobre lugares que gostaria de visitar, sobre mudanças que queria fazer na vida. Cristiane, por outro lado, evitava meu olhar. Ela preparou meu café com o cuidado usual, perguntou sobre como eu estava me sentindo, mas havia algo mecânico em suas ações. Como se estivesse representando um papel que já não lhe cabia naturalmente. Durante os dias que se seguiram, notei outras mudanças sutis no comportamento da família. Conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Olhares trocados entre papai e Cristiane que carregavam significados que eu não conseguia decifrar. Giovanna passando mais tempo no telefone, falando em tom baixo sobre assuntos que não conseguia ouvir completamente. Tentei ignorar essas observações, atribuindo-as à minha própria ansiedade em relação à cirurgia que se aproximava. Afinal, todos estavam sob pressão por causa da minha situação. E era natural que isso afetasse o clima da casa. Talvez eu estivesse sendo paranoica, vendo problemas onde não existiam. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Foi numa tarde de sexta-feira.
exatamente uma semana antes da data marcada para minha cirurgia, que a realidade começou a se revelar de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Naquela sexta-feira, Giovanna desceu para o café da manhã com uma expressão radiante que não via nela há meses. Ela usava uma blusa nova, cara pelo que podia perceber, e havia feito algo diferente no cabelo. Parecia uma pessoa completamente transformada da jovem preocupada e solidária que havia me apoiado durante todo o tratamento. Papai e Cristiane também pareciam particularmente animados. Havia uma energia na cozinha que contrastava drasticamente com o clima pesado dos últimos meses. Era como se uma nuvem tivesse se dissipado da casa, permitindo que a luz entrasse novamente. Giovanna se serviu de café e torradas, sentou-se à mesa e anunciou com entusiasmo que tinha novidades importantes para compartilhar conosco. Seu sorriso era contagiante. E mesmo eu, ainda tonta dos efeitos da última sessão de quimioterapia, me senti curiosa sobre o que ela tinha a dizer. Ela começou falando sobre como havia passado os últimos meses refletindo sobre sua vida, seus objetivos e seus sonhos. Disse que minha luta contra o câncer a havia inspirado a ser mais corajosa em relação às suas próprias aspirações. Era tocante ouvir isso, especialmente vindo de alguém que sempre pareceu ter tanta confiança em si mesma. Depois, ela revelou o que havia decidido fazer. Giovanna queria passar por alguns procedimentos estéticos que havia planejado há anos, mas nunca tivera coragem de realizar. Especificamente, uma rinoplastia para corrigir o formato do nariz e uma abdominoplastia para remover o excesso de pele que havia ficado após uma perda de peso significativa durante a adolescência. Confesso que fiquei surpresa com o anúncio. Giovanna sempre foi uma jovem bonita e nunca havia mencionado insatisfações importantes com sua aparência. Mas ela explicou que essas questões a incomodavam há anos, afetando sua autoestima e sua confiança para perseguir seus sonhos na área de modelagem e influência digital. Papai imediatamente demonstrou apoio total à decisão dela. Disse que autoestima era fundamental para a saúde mental e que Giovanna tinha todo o direito de buscar mudanças que a fizessem se sentir melhor consigo mesma. Cristiane concordou entusiasticamente, acrescentando que havia percebido há tempos como esses detalhes incomodavam a filha. O que mais me impressionou foi a maneira como todos pareciam ter discutido o assunto previamente. Era evidente que não era a primeira vez que o tópico era abordado na família. Havia uma naturalidade na conversa que sugeria planejamento e consenso prévio sobre a decisão. Giovanna explicou que já havia consultado um cirurgião plástico renomado, Dr. Roberto Mendes, que tinha uma clínica no centro da cidade. Ela havia feito todas as consultas necessárias, realizado os exames pré-operatórios e até mesmo escolhido as datas para os procedimentos. Tudo estava organizado e planejado nos mínimos detalhes. O custo total dos procedimentos seria de R$ 45 mil. Era uma quantia considerável, mas não absurda para cirurgias estéticas de qualidade realizadas por um profissional experiente. Giovanna explicou que havia pesquisado extensivamente sobre o cirurgião, lido centenas de avaliações de pacientes anteriores e até mesmo conversado pessoalmente com algumas mulheres que haviam passado pelos mesmos procedimentos. O que me deixou um pouco confusa foi a questão financeira. Giovanna nunca havia trabalhado formalmente, dedicando seu tempo aos estudos de marketing digital e às tentativas de construir uma carreira como influenciadora. Cristiane trabalhava com vendas online, mas eu sabia que sua renda era modesta. Papai ganhava bem como gerente de vendas, mas não o suficiente para custear facilmente uma cirurgia de R$ 45 mil. Quando questionei discretamente sobre como ela planejava pagar pelos procedimentos, Giovanna sorriu e disse que papai havia se oferecido para ajudá-la. Era um investimento no futuro dela, na sua carreira, na sua felicidade pessoal. Papai confirmou com um aceno de cabeça, dizendo que era importante apoiar os sonhos da família. Naquele momento, senti uma pontada de algo que não conseguia identificar completamente. Não era ciúme, exatamente, mas talvez surpresa com a generosidade financeira que papai demonstrava em relação a Giovanna.
Afinal, eu havia lutado durante meses para juntar dinheiro para uma cirurgia que salvaria minha vida, vendendo meus bens pessoais e trabalhando mesmo quando mal tinha forças para sair da cama. Mas rapidamente afastei esses pensamentos. Giovanna era jovem, cheia de sonhos, e merecia apoio para perseguir seus objetivos. Além disso, cirurgias estéticas também eram questões legítimas de saúde mental e autoestima. Eu não tinha direito de julgar as prioridades financeiras de papai, especialmente considerando que ele já havia demonstrado apoio total ao meu tratamento ao criar a conta conjunta para emergências. Durante os dias que se seguiram, Giovanna mal conseguia conter a animação. Ela pesquisava constantemente sobre cuidados pós-operatórios, tipos de curativos, tempo de recuperação e resultados esperados. Mostrava fotos de antes e depois de outras pacientes do Dr. Roberto Mendes, explicando detalhadamente as mudanças que esperava alcançar em seu próprio corpo. Cristiane a apoiava integralmente, participando ativamente dos preparativos e oferecendo-se para cuidar dela durante o período de recuperação. Elas conversavam por horas sobre as mudanças que os procedimentos trariam para a vida de Giovanna, especialmente em relação às suas aspirações profissionais na área de moda e beleza. Papai também se mostrava envolvido com os planos. Ele perguntava sobre detalhes dos procedimentos, demonstrava interesse genuíno nos aspectos técnicos das cirurgias e até mesmo ofereceu-se para acompanhar Giovanna nas consultas finais com o cirurgião. Era reconfortante ver minha família tão unida em apoio aos sonhos de Giovanna, especialmente depois de meses difíceis em que o foco havia sido exclusivamente minha doença e meu tratamento. Parecia que finalmente todos podíamos olhar para o futuro com otimismo, planejando mudanças positivas em nossas vidas. Minha própria cirurgia estava marcada para a segunda-feira seguinte, e eu me sentia cada vez mais confiante sobre o procedimento. Dr. Henrique havia me assegurado que tudo estava correndo conforme planejado. Meus exames pré-operatórios haviam apresentado resultados favoráveis, e o tumor continuava respondendo bem ao tratamento. Era apenas uma questão de dias para que eu pudesse finalmente me livrar definitivamente do câncer. Os procedimentos de Giovanna estavam agendados para a sexta-feira da mesma semana. Seria uma semana intensa para nossa família, com 2 cirurgias importantes acontecendo em sequência. Mas todos parecíamos preparados para lidar com os desafios que isso representaria. Na terça-feira anterior à minha cirurgia, Cristiane sugeriu que fizéssemos um jantar especial para celebrar antecipadamente o sucesso de ambos os procedimentos. Ela prepararia meu prato favorito e Giovanna escolheria a sobremesa. Seria uma forma de demonstrar apoio mútuo e solidariedade familiar. O jantar aconteceu numa atmosfera surpreendentemente festiva. Papai abriu uma garrafa de vinho especial que guardava para ocasiões importantes. Cristiane superou-se na cozinha preparando pratos deliciosos, e Giovanna estava radiante de felicidade. Até eu consegui comer mais do que havia comido em semanas, sentindo-me genuinamente otimista sobre o futuro. Durante a sobremesa, Giovanna fez um brinde emocionado. Disse que eu havia sido uma inspiração para ela durante todo o processo do meu tratamento, que minha coragem e determinação a haviam motivado a buscar mudanças positivas em sua própria vida. Agradeceu o apoio da família e disse que esperava que nossas cirurgias marcassem o início de uma nova fase de felicidade para todas nós. Papai completou o brinde dizendo que estava orgulhoso de ambas as filhas, que éramos mulheres fortes e corajosas que merecíamos toda a felicidade do mundo. Cristiane acrescentou que nossa família sempre se apoiaria mutuamente, independentemente dos desafios que a vida apresentasse. Naquele momento, olhando para os rostos sorridentes da minha família ao redor da mesa, senti uma gratidão imensa por ter pessoas que me amavam e me apoiavam. Havia passado meses preocupada exclusivamente com minha própria situação, mas agora percebia que todos havíamos crescido e nos fortalecido através dessa experiência difícil. Na quarta-feira, 2 dias antes da minha cirurgia, acordei com uma sensação estranha no estômago. Não era náusea relacionada à quimioterapia, mas sim uma ansiedade indefinível que não conseguia explicar.
Tentei ignorá-la, atribuindo-a aos nervos naturais que qualquer pessoa sentiria antes de uma cirurgia importante. Durante o café da manhã, notei que papai parecia preocupado com algo. Ele verificava constantemente o telefone, respondia mensagens com expressões sérias e saía para fazer ligações particulares no jardim. Quando perguntei se havia algum problema no trabalho, ele respondeu vagamente que eram apenas questões administrativas que precisava resolver. Giovanna, por outro lado, estava mais animada do que nunca. Ela havia comprado roupas novas para usar durante sua recuperação pós-operatória. Organizou um cronograma detalhado de cuidados que precisaria seguir e até mesmo criou uma playlist especial para ouvir durante os primeiros dias de repouso. Sua empolgação era contagiante e me ajudava a me distrair da minha própria ansiedade. Cristiane passou o dia cozinhando e organizando a casa para acomodar 2 pessoas em recuperação simultânea. Ela havia transformado a sala de televisão em uma espécie de enfermaria improvisada, com travesseiros extras, cobertores macios e uma mesa auxiliar com todos os medicamentos que precisaríamos tomar. À noite, quando já estava me preparando para dormir, ouvi vozes vindas do escritório de papai. Era ele conversando ao telefone com alguém, e o tom da conversa parecia tenso. Não conseguia entender as palavras, mas havia algo na inflexão da voz dele que me deixou inquieta. Tentei ignorar a sensação e me concentrar nos pensamentos positivos sobre minha cirurgia. Em menos de 48 horas, eu estaria finalmente livre do câncer. Todo o sofrimento dos últimos meses teria valido a pena. Poderia retomar minha vida, voltar ao trabalho completamente, talvez até mesmo pensar em relacionamentos e planos de futuro que havia colocado em suspenso. Na quinta-feira, véspera da minha cirurgia, acordei cedo para resolver os últimos detalhes administrativos no hospital. Precisava confirmar minha internação, revisar os documentos do plano de saúde e acertar os detalhes do pagamento da parte particular do procedimento. Foi no hospital que tudo começou a desmoronar. Quando cheguei ao departamento financeiro para confirmar o pagamento, a funcionária, uma senhora simpática chamada Dona Marisa, me informou que precisava verificar o saldo da minha conta corrente para confirmar a disponibilidade dos recursos. Era um procedimento padrão para cirurgias de alto valor, ela explicou. Uma forma de garantir que não haveria problemas de última hora. Entreguei os dados da conta conjunta que havia aberto com papai, confiante de que os R$ 180 mil estariam lá, aguardando para ser utilizados exatamente para aquele propósito. Dona Marisa digitou as informações no sistema e aguardou alguns segundos para que a consulta fosse processada. O que ela me disse a seguir mudou tudo. A conta estava vazia. Não havia 1 centavo sequer no saldo. Toda a quantia que eu havia juntado durante 8 meses de trabalho árduo e sacrifícios pessoais havia simplesmente desaparecido. Era como se nunca tivesse existido. Permaneci em silêncio por vários segundos, encarando Dona Marisa como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira que eu não conseguia compreender. As palavras conta vazia ecoavam na minha mente, mas meu cérebro se recusava a processar o significado completo da informação. Pedi para ela verificar novamente. Talvez tivesse havido algum erro no sistema, alguma falha técnica que estava mostrando informações incorretas. Dona Marisa, percebendo minha confusão e desespero crescente, repetiu a consulta com paciência. O resultado foi o mesmo. Saldo R$ 0. Então solicitei o extrato completo da conta dos últimos 30 dias. Minhas mãos tremiam quando Dona Marisa me entregou o papel, e o que vi ali me fez sentir como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Na última terça-feira, exatamente no dia anterior ao nosso jantar de celebração, havia sido realizada uma transferência eletrônica no valor de R$ 180 mil. Todo o dinheiro que eu havia juntado para salvar minha própria vida havia sido enviado para uma conta em nome de Giovanna Silva Santos. Giovanna. A enteada do meu pai havia recebido todo o dinheiro destinado ao meu tratamento de câncer. Li e reli o extrato,
esperando encontrar algum erro, alguma explicação que fizesse sentido. Mas os números eram claros e incontestáveis. A transferência havia sido autorizada através da senha eletrônica de papai, usando a credencial dele como segundo titular da conta conjunta. Dona Marisa perguntou se eu estava bem. Ofereceu-me um copo de água e sugeriu que eu me sentasse por alguns minutos. Sua voz parecia vir de muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de um túnel. Tudo ao meu redor parecia irreal, como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia despertar. Consegui murmurar que havia acontecido um mal-entendido, que eu resolveria a situação e voltaria no dia seguinte com os recursos necessários. Dona Marisa foi compreensiva. Disse que poderia reagendar minha cirurgia para a próxima semana caso eu precisasse de mais tempo para resolver questões financeiras. Saí do hospital em estado de choque absoluto. Dirigi até em casa no piloto automático, sem conseguir formular pensamentos coerentes sobre o que havia descoberto. Era como se meu cérebro tivesse simplesmente parado de funcionar, incapaz de processar a magnitude da traição que havia sofrido. Quando cheguei à casa, papai estava no trabalho, mas Cristiane e Giovanna estavam na sala conversando animadamente sobre os preparativos finais para as cirurgias de amanhã e da próxima sexta-feira. Elas pararam de falar quando me viram entrar, percebendo imediatamente que algo estava muito errado. Sentei-me na poltrona em frente a elas, e com a voz mais calma que consegui reunir, perguntei a Giovanna sobre a transferência de R$180 mil que havia sido feita para sua conta na última terça-feira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Giovanna e Cristiane se entreolharam rapidamente, uma troca de olhares que confirmou minhas piores suspeitas. Elas sabiam exatamente do que eu estava falando. Giovanna foi a primeira a falar. Com uma tranquilidade que me chocou, ela explicou que papai havia decidido usar meu dinheiro para pagar pelos procedimentos estéticos dela. Segundo ela, papai havia considerado que eu poderia realizar minha cirurgia através do Sistema Único de Saúde, que oferecia tratamento oncológico gratuito e de qualidade. Cristiane imediatamente apoiou a explicação da filha. Disse que papai havia pesquisado extensivamente sobre as opções de tratamento público para câncer e que os hospitais públicos especializados em oncologia ofereciam cirurgias tão eficazes quanto as da rede privada. A diferença era apenas o tempo de espera e algumas comodidades menores. O argumento delas era que Giovanna era jovem, estava no início da vida adulta e tinha direito de buscar a felicidade e a realização pessoal. Meu caso, por outro lado, podia ser resolvido através do sistema público sem prejuízo significativo para o resultado final do tratamento. Ouvi tudo em silêncio, tentando compreender a lógica por trás daquele raciocínio. Elas estavam sugerindo que R$45 mil para a cirurgia estética de uma jovem de 23 anos eram mais importantes do que R$180 mil para a cirurgia oncológica de uma mulher de 26 anos com câncer. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Perguntei se elas entendiam que eu havia passado 8 meses trabalhando doente, vendendo meus bens pessoais e fazendo sacrifícios enormes para juntar aquele dinheiro. Perguntei se elas compreendiam que minha cirurgia estava marcada para o dia seguinte e que seria cancelada se eu não tivesse os recursos necessários. Giovanna respondeu que entendia minha frustração, mas que a decisão havia sido tomada por papai, que era o responsável financeiro da família. Ela não havia pedido o dinheiro, mas quando papai ofereceu, ela aceitou porque acreditava que era uma demonstração de amor e cuidado paterno. Cristiane acrescentou que eu estava sendo dramática demais em relação à situação. Segundo ela, a diferença entre fazer a cirurgia no sistema público versus o privado era principalmente questão de conforto e conveniência, não de eficácia médica. Eu continuaria tendo acesso ao melhor tratamento disponível, apenas em um ambiente diferente. Foi nesse momento que perguntei diretamente quando papai havia decidido isso e por que ninguém havia me consultado sobre o uso do meu próprio dinheiro. A resposta de Cristiane me deixou ainda mais atônita. Ela disse que papai havia tomado a decisão na semana anterior,
Depois de conversar extensivamente com ela e Giovanna sobre as opções disponíveis para ambas as cirurgias, elas haviam concluído que era a melhor solução para todos os envolvidos. Giovanna confirmou que havia participado das discussões sobre meu dinheiro. Mais do que isso, ela revelou que havia sido ideia dela sugerir que papai usasse os recursos da minha conta para pagar pelos procedimentos estéticos. Segundo ela, era uma forma de otimizar os recursos familiares e garantir que todos tivéssemos acesso aos tratamentos de que precisávamos. Naquele momento, compreendi que não havia sido um mal-entendido ou uma decisão impulsiva. Havia sido um plano cuidadosamente elaborado e executado às minhas costas. Elas haviam deliberadamente decidido usar meu dinheiro para beneficiar Giovanna, sem qualquer consideração por minha opinião ou consentimento. Perguntei se elas entendiam que aquele dinheiro não pertencia à família em geral, mas especificamente a mim. Que eu havia aberto uma conta conjunta com papai apenas para casos de emergência médica, não para redistribuir recursos conforme as prioridades dele. Cristiane respondeu que eu estava sendo egoísta ao não considerar as necessidades de outros membros da família. Disse que Giovanna também tinha direitos e sonhos legítimos, e que minha doença não me dava privilégios especiais sobre os recursos familiares. Giovanna foi ainda mais direta. Ela disse que autoestima era uma questão de saúde mental tão importante quanto câncer era uma questão de saúde física. Que seus procedimentos estéticos não eram caprichos superficiais, mas necessidades reais para seu bem-estar psicológico e suas aspirações profissionais. Tentei explicar que minha cirurgia não era eletiva, mas sim uma questão de vida ou morte. Que sem o procedimento, o câncer poderia retornar e se espalhar. Que eu havia recebido orientação médica clara de que a cirurgia era essencial para minha sobrevivência a longo prazo. Cristiane minimizou minhas preocupações, dizendo que eu estava sendo alarmista. Segundo ela, muitas mulheres viviam vidas normais e saudáveis, mesmo sem fazer cirurgias oncológicas complementares. Que meu tratamento de quimioterapia já havia sido eficaz e que o resto era apenas precaução excessiva. Giovanna concordou, acrescentando que talvez fosse melhor para mim aprender a confiar mais no sistema público de saúde e menos nos privilégios da medicina privada. Que havia pessoas em situações muito piores que a minha, que se curavam completamente usando apenas recursos públicos. Foi então que percebi que elas haviam criado uma narrativa completa para justificar o roubo do meu dinheiro. Não era apenas questão de redistribuir recursos ou priorizar necessidades diferentes. Elas haviam ativamente desvalorizado a importância da minha cirurgia enquanto inflavam a importância dos procedimentos estéticos de Giovanna. Perguntei onde estava papai e quando ele voltaria para casa. Precisava conversar com ele imediatamente sobre o que havia acontecido. Cristiane disse que ele estava resolvendo questões no banco relacionadas às transferências e que provavelmente chegaria tarde da noite. Passei o resto da tarde no meu quarto, tentando processar emocionalmente o que havia descoberto. Liguei para o Dr. Henrique e expliquei que havia ocorrido um problema financeiro que tornaria impossível realizar a cirurgia na data marcada. Ele foi compreensivo, mas expressou preocupação sobre o adiamento do procedimento. Quando perguntei sobre a opção de fazer a cirurgia pelo SUS, Dr. Henrique foi honesto comigo. Disse que sim, era possível fazer o procedimento pelo sistema público, mas que a fila de espera atual para cirurgias oncológicas eletivas era de aproximadamente 8 meses. Além disso, eu perderia a continuidade do tratamento com a equipe que já conhecia meu caso há mais de 1 ano. 8 meses. 8 meses de espera para uma cirurgia que deveria acontecer no dia seguinte. 8 meses vivendo com a incerteza sobre se o câncer permaneceria sob controle ou se começaria a se espalhar novamente. Quando papai finalmente chegou em casa, já passava das 10 horas da noite. Ouvi a porta da frente se abrir, vozes baixas na sala de estar, e depois de alguns minutos, passos subindo a escada em direção ao meu quarto. Ele bateu na porta e entrou sem aguardar resposta. Tinha uma expressão séria, mas determinada, como se tivesse se preparado mentalmente para uma conversa difícil. Sentou-se na beira da minha cama
e começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Sua voz era calma, mas firme, como se estivesse apresentando um relatório executivo, em vez de explicando por que havia roubado o dinheiro da sua filha doente. Papai disse que havia tomado uma decisão difícil, mas necessária, considerando as circunstâncias financeiras da família e as opções disponíveis para ambas as cirurgias. Que ele havia pesquisado extensivamente sobre tratamentos oncológicos no SUS e se convencido de que eu receberia cuidados adequados através do sistema público. Explicou que Giovanna estava numa fase crucial da vida, tentando estabelecer uma carreira na área de moda e beleza, e que os procedimentos estéticos eram investimentos essenciais para seu futuro profissional, que minha situação, embora séria, poderia ser resolvida através de outros meios sem comprometer minha saúde a longo prazo. Disse que, como pai, ele tinha a responsabilidade de tomar decisões que beneficiassem toda a família, não apenas um membro específico. Que havia considerado cuidadosamente todas as variáveis e chegado à conclusão de que a redistribuição dos recursos era a escolha mais sensata. Ouvi tudo em silêncio, observando o homem que eu havia admirado e respeitado durante toda a minha vida, explicar calmamente por que havia escolhido a beleza da enteada sobre a vida da própria filha. Quando ele terminou sua explanação, fez uma pausa aguardando minha resposta. Foi então que perguntei a única coisa que realmente importava naquele momento. Se ele entendia que havia acabado de me condenar à morte. A pergunta que fiz a papai pareceu ressoar no ar do quarto por uma eternidade. Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação, como se eu estivesse sendo excessivamente dramática sobre uma situação perfeitamente razoável. Sua resposta foi ainda mais chocante do que eu esperava. Papai disse que eu estava exagerando grosseiramente a gravidade da minha situação médica. Que muitas mulheres viviam décadas com câncer de ovário controlado por quimioterapia, e que cirurgia era apenas uma das opções de tratamento disponíveis, não necessariamente a única ou a mais importante. Ele havia conversado com Cristiane, que tinha uma prima que havia sobrevivido ao câncer de mama usando apenas tratamentos públicos, e com Giovanna, que havia pesquisado na internet sobre casos de sucesso em oncologia através do SUS. Baseado nessas informações, eles haviam concluído que eu estava sendo influenciada por Dr. Henrique a optar por um tratamento mais caro do que o necessário. Papai disse que, como homem de negócios, ele sabia reconhecer quando alguém estava tentando vender um produto mais caro, quando uma alternativa mais barata era igualmente eficaz. Que médicos particulares tinham interesse financeiro em convencer pacientes a optar por procedimentos caros, em vez de encaminhar para o sistema público. Perguntei se ele havia consultado algum médico antes de tomar essa decisão sobre meu tratamento. Papai respondeu que não era necessário, que ele havia feito pesquisas suficientes na internet e conversado com pessoas que haviam passado por situações similares. Foi nesse momento que compreendi que papai não havia apenas roubado meu dinheiro. Ele havia deliberadamente ignorado orientações médicas especializadas em favor de opiniões amadoras, colocando minha vida em risco baseado em pesquisas casuais na internet. Tentei explicar que cada caso de câncer era único, que meu oncologista conhecia especificamente minha situação e que eu confiava na avaliação profissional dele. Papai interrompeu-me dizendo que eu estava sendo ingênua ao confiar cegamente em um médico que lucrava com meu tratamento. Então ele revelou algo que me deixou ainda mais horrorizada. Papai disse que Giovanna havia expressado preocupação de que eu estivesse gastando dinheiro desnecessariamente com tratamentos privados, enquanto outros membros da família tinham necessidades legítimas não atendidas. Que ela havia apontado que autoestima era uma questão de saúde mental tão importante quanto qualquer doença física. Segundo papai, Giovanna havia argumentado que seus procedimentos estéticos não eram vaidade superficial, mas investimentos em sua saúde psicológica e em seu futuro profissional, que uma jovem de 23 anos merecia oportunidades de buscar felicidade e realização pessoal, tanto quanto uma mulher de 26 anos merecia tratamento médico. O que mais me chocou foi descobrir que Giovanna havia sido uma participante ativa na decisão de usar meu dinheiro.
Não havia sido apenas uma beneficiária passiva da generosidade de papai, mas uma defensora ativa da redistribuição dos meus recursos para benefício próprio. Papai continuou explicando que Giovanna havia pesquisado extensivamente sobre as diferenças entre tratamento oncológico público e privado, que ela havia encontrado estatísticas mostrando que as taxas de sucesso eram similares, e que a principal diferença estava em comodidades como quartos individuais e refeições melhores. Baseado nessas pesquisas amadoras, eles haviam decidido que eu não perderia nada essencial ao optar pelo tratamento público, enquanto Giovanna perderia oportunidades únicas, se não pudesse fazer seus procedimentos estéticos na idade ideal para estabelecer uma carreira na área de beleza. Perguntei a papai se ele entendia que 8 meses de espera poderiam significar a diferença entre vida e morte no caso de câncer. Ele respondeu que eu estava sendo alarmista, que 8 meses não eram tanto tempo assim, e que eu deveria usar esse período para fortalecer meu sistema imunológico através de alimentação saudável e exercícios. Foi então que ele disse algo que me fez entender a profundidade da sua traição. Papai afirmou que, se realmente houvesse urgência médica no meu caso, Dr. Henrique teria encontrado uma forma de realizar a cirurgia imediatamente através do SUS ou de outros recursos. O fato de que a cirurgia podia ser adiada por 8 meses prova que não era tão essencial quanto eu acreditava. Naquele momento, percebi que papai havia criado uma lógica circular para justificar sua decisão. Ele usava o adiamento da cirurgia como prova de que ela não era urgente, ignorando que o adiamento só estava acontecendo porque ele havia roubado o dinheiro destinado a pagá-la. Tentei uma última vez fazer papai entender a gravidade do que havia feito. Expliquei que aquele dinheiro não pertencia à família em geral, que eu havia trabalhado especificamente para juntá-lo, vendido meus bens pessoais e feito sacrifícios enormes para atingir a meta necessária. A resposta de papai foi devastadora. Ele disse que quando eu aceitei voltar a morar na casa da família e criar uma conta conjunta com ele, eu implicitamente concordei em compartilhar recursos e responsabilidades financeiras. Que dinheiro familiar deveria ser usado para beneficiar toda a família, não apenas um membro específico. Segundo ele, eu havia me tornado egoísta e egocêntrica por causa da doença, focando apenas nas minhas próprias necessidades enquanto ignorava as aspirações legítimas de outros membros da família. Que era hora de eu aprender a pensar no bem comum, em vez de me concentrar exclusivamente nos meus próprios problemas. Papai disse que Giovanna era jovem, ambiciosa e cheia de potencial, enquanto eu estava doente e com perspectivas de futuro limitadas. Que era mais sensato investir recursos na pessoa que tinha maior probabilidade de retorno positivo para a família a longo prazo. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meu próprio pai estava me dizendo que ele considerava minha vida menos valiosa que os sonhos estéticos da sua enteada. Que ele havia calculado friamente o valor relativo das nossas vidas e decidido que eu era um investimento pior. Perguntei se ele entendia que estava falando sobre a vida da sua própria filha. Papai respondeu que estava sendo exatamente por isso que estava tomando decisões racionais em vez de emocionais. Que, como pai, ele tinha a obrigação de fazer escolhas difíceis baseadas em análise objetiva, não em sentimentalismo. Foi nesse momento que ouvi passos no corredor e vozes sussurrando do lado de fora do meu quarto. Cristiane e Giovanna estavam obviamente escutando nossa conversa, aguardando para ver como a situação se resolveria. Papai pareceu perceber também, porque levantou da cama e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se para mim e disse que esperava que eu refletisse sobre a situação com maturidade e chegasse à conclusão de que ele havia tomado a melhor decisão para todos. Depois que ele saiu, permaneci deitada no escuro por horas, tentando processar emocionalmente tudo o que havia descoberto. Não era apenas questão de dinheiro roubado ou cirurgia adiada. Era a descoberta de que minha própria família havia deliberadamente escolhido prejudicar minhas chances de sobrevivência para beneficiar os caprichos estéticos de Giovanna. Na manhã seguinte, que deveria ter sido o dia da minha cirurgia, acordei com uma determinação que não sentia há meses.
Não importava o que acontecesse, eu não permitiria que eles destruíssem minha vida sem consequências. Liguei para Dr. Henrique e expliquei detalhadamente o que havia acontecido. Ele ficou chocado com a situação e imediatamente ofereceu-se para me ajudar de qualquer forma possível. Disse que tentaria acelerar meu ingresso na fila do SUS através de contatos pessoais e que continuaria acompanhando meu caso independentemente de onde a cirurgia fosse realizada. Depois, liguei para um advogado especializado em direito da família que havia encontrado na internet. Expliquei a situação e perguntei se havia algum recurso legal disponível. Ele disse que transferir dinheiro de uma conta conjunta sem o consentimento do outro titular poderia configurar apropriação indébita e que eu deveria reunir toda a documentação possível para comprovar a origem dos recursos. Durante o café da manhã, que aconteceu numa atmosfera tensa e silenciosa, anunciei calmamente que havia consultado um advogado sobre a transferência não autorizada do meu dinheiro. A reação foi imediata e reveladora. Papai ficou visivelmente nervoso. Cristiane começou a se justificar defensivamente. E Giovanna teve uma explosão de raiva que me mostrou exatamente quem ela realmente era por trás da fachada de jovem preocupada e solidária. Giovanna gritou que eu estava sendo ridícula ao chamar a polícia para um assunto de família. Que eu não tinha direito de criar problemas legais por causa de uma decisão tomada pensando no bem de todos. Que eu estava sendo vingativa e maliciosa ao tentar prejudicar pessoas que só queriam me ajudar. Cristiane apoiou a filha, dizendo que eu estava sendo ingrata em relação a toda a ajuda que havia recebido da família durante meu tratamento. Que eles haviam me acolhido, cuidado de mim, apoiado emocionalmente e que eu estava retribuindo com ameaças legais. Papai tentou manter a calma, mas viu pânico nos olhos dele. Ele disse que advogados só complicariam uma situação que poderia ser resolvida através de diálogo familiar, que eu deveria reconsiderar minhas ações antes de tomar atitudes que poderiam causar danos irreversíveis aos nossos relacionamentos. Foi então que fiz uma pergunta que havia me ocorrido durante a noite insone. Perguntei como exatamente papai havia conseguido transferir R$180 mil da nossa conta conjunta sem minha autorização ou conhecimento. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de culpa e medo, que confirmava que havia algo muito mais grave do que eu imaginava. Papai tentou explicar que, como segundo titular da conta, ele tinha autorização para fazer transferências quando necessário. Mas eu insisti na pergunta sobre os procedimentos específicos que ele havia usado. Foi Giovanna quem acabou revelando a verdade, numa explosão de nervosismo e irritação. Ela disse que não importava como o papai havia conseguido acesso ao dinheiro, que o importante era que ele havia usado os recursos da melhor forma possível para beneficiar a família. Mas sua reação defensiva me disse tudo o que eu precisava saber. Havia algo ilegal na forma como a transferência havia sido feita. Papai não havia apenas usado sua autorização como segundo titular. Ele havia feito algo que sabia ser errado e potencialmente criminoso. Naquela tarde, acompanhada pelo advogado, fui ao banco solicitar todos os documentos relacionados à transferência. O que descobri lá mudou completamente minha compreensão sobre a extensão da traição que havia sofrido. A transferência havia sido autorizada através de uma assinatura eletrônica, que não correspondia aos padrões biométricos cadastrados para minha conta. Papai havia forjado minha assinatura para autorizar a transferência, configurando não apenas apropriação indébita, mas também estelionato. Mais grave ainda, a funcionária do banco me informou que papai havia ligado na semana anterior, perguntando sobre procedimentos para a alteração de beneficiários em contas conjuntas. Ele havia demonstrado interesse específico sobre o que aconteceria com os recursos caso um dos titulares falecesse. Por fim, descobri que Giovanna havia aberto uma conta especial para receber a transferência exatamente uma semana antes do dinheiro ser enviado. Isso provava que a operação havia sido planejada com antecedência, não uma decisão impulsiva como eles haviam tentado fazer parecer.
Estava diante da evidência irrefutável de que meu pai e minha enteada haviam conspirado para roubar o dinheiro destinado a salvar minha vida, usando métodos fraudulentos e planejando cuidadosamente cada etapa da operação. Voltei para casa com os documentos do banco e as informações que o advogado havia me dado sobre meus direitos legais. Minha mente estava estranhamente calma, como se toda a raiva e desespero dos últimos dias tivessem se cristalizado numa determinação fria e calculada. Encontrei toda a família na sala de estar, numa atmosfera tensa que indicava que eles haviam passado a tarde discutindo minha visita ao banco e as possíveis consequências legais de suas ações. Sentei-me na poltrona em frente ao sofá onde eles estavam e coloquei os documentos sobre a mesa de centro. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede que papai havia ganhado da empresa no ano anterior. Comecei explicando calmamente o que havia descoberto no banco, que a transferência dos R$ 180 mil havia sido autorizada através de uma assinatura forjada, configurando crime de estelionato, que papai havia demonstrado interesse suspeito sobre o que aconteceria com meu dinheiro caso eu morresse, que Giovanna havia aberto uma conta específica para receber os recursos uma semana antes da transferência. A cada revelação, via as expressões no rosto deles mudando. Papai tentava manter uma fachada de dignidade ofendida, como se eu estivesse fazendo acusações infundadas. Cristiane parecia genuinamente surpresa com alguns detalhes, sugerindo que talvez não soubesse da extensão completa do planejamento. Giovanna, por outro lado, estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente nas mãos e evitando meu olhar. Quando terminei de apresentar as evidências, fiz uma pausa para observar suas reações. Papai foi o primeiro a falar, tentando minimizar a gravidade das descobertas. Disse que questões técnicas bancárias eram complicadas e que eu poderia estar interpretando erroneamente procedimentos administrativos normais. Respondi calmamente que havia consultado um advogado especializado, que havia confirmado que as ações de papai constituíam crimes com punição prevista no Código Penal, que forjar assinatura para transferir dinheiro alheio era estelionato, independentemente das justificativas familiares que ele pudesse apresentar. Foi então que Giovanna teve outra explosão emocional, mas desta vez revelando aspectos da sua personalidade que eu nunca havia visto antes. Ela gritou que eu estava sendo dramática e vingativa, que estava criando problemas gigantescos por causa de questões menores, que poderiam ser resolvidas através de conversa. Disse que papai havia agido pensando no melhor para toda a família, que ele havia tentado otimizar recursos escassos para beneficiar o maior número possível de pessoas, que eu estava sendo egoísta ao querer monopolizar todo o dinheiro disponível para meu próprio tratamento. Cristiane tentou acalmar a filha, mas também expressou frustração com minha intransigência. Disse que família era sobre compromisso e colaboração, que eu deveria estar disposta a fazer sacrifícios pelos sonhos e necessidades de outros membros. Papai assumiu um tom mais agressivo, dizendo que eu estava sendo manipulada por advogados que queriam lucrar criando conflitos familiares. Que eu deveria considerar as consequências de transformar uma questão privada em um caso legal que poderia destruir nossa família para sempre. Foi nesse momento que perguntei diretamente a eles se sabiam que Giovanna estava ciente de que o dinheiro transferido para ela era destinado ao meu tratamento de câncer. O silêncio que se seguiu foi revelador. Giovanna olhou rapidamente para papai, como se pedisse orientação sobre o que responder. Cristiane pareceu perceber pela primeira vez a implicação completa da pergunta. Insisti na resposta, explicando que se Giovanna sabia que estava recebendo dinheiro destinado a salvar minha vida, isso mudaria completamente a natureza moral e legal do que havia acontecido. Giovanna finalmente respondeu. E sua resposta me mostrou exatamente quem ela realmente era. Disse que sim, ela sabia que o dinheiro vinha da minha conta da cirurgia, mas que ela e papai haviam discutido extensivamente sobre a situação e chegado à conclusão de que eu ficaria bem usando o sistema público de saúde. Ela explicou que havia pesquisado sobre meu tipo de câncer e descoberto que muitas mulheres sobreviviam sem fazer cirurgias complementares,
que a taxa de mortalidade por câncer de ovário estava diminuindo constantemente devido a avanços na quimioterapia, que eu estava exagerando os riscos para justificar gastos desnecessários. Cristiane tentou defender a filha, dizendo que Giovanna era jovem e talvez não compreendesse completamente a gravidade médica da minha situação. Mas Giovanna a interrompeu, deixando claro que havia entendido perfeitamente as implicações. Giovanna disse que havia considerado cuidadosamente as chances de sobrevivência de ambas as opções de tratamento e que havia concluído que a diferença não justificava o custo. Que ela, por outro lado, estava numa idade crucial para estabelecer uma carreira que dependia da aparência física e que perder essa oportunidade poderia afetar toda a sua vida futura. Segundo ela, era uma questão de pragmatismo. Eu provavelmente sobreviveria de qualquer forma, enquanto ela definitivamente perderia oportunidades profissionais se não pudesse melhorar sua aparência através de cirurgia estética. Naquele momento, compreendi que Giovanna não havia sido uma vítima passiva da generosidade excessiva de papai. Ela havia ativamente calculado o valor relativo das nossas vidas e decidido que seus sonhos estéticos eram mais importantes que minha sobrevivência. Perguntei se ela entendia que estava descrevendo um cálculo sobre minha morte, que ela havia deliberadamente pesquisado formas de justificar por que eu não precisava do dinheiro destinado a salvar minha vida. Giovanna respondeu com uma frieza que me gelou o sangue. Disse que ela não estava desejando minha morte, mas que tinha direito de buscar felicidade e realização pessoal, mesmo se isso significasse que eu teria que enfrentar desafios maiores. Papai tentou intervir, dizendo que Giovanna estava sendo mal interpretada, que ela obviamente se importava com meu bem-estar. Mas Giovanna o interrompeu novamente, deixando claro que estava falando exatamente o que pensava. Ela disse que havia considerado todas as variáveis envolvidas, incluindo a possibilidade de eu não sobreviver ao câncer, e que havia decidido que era mais importante garantir que pelo menos uma de nós pudesse ter uma vida plena e feliz. Foi então que fiz a descoberta mais chocante de todas. Perguntei a papai se ele tinha algum tipo de seguro de vida ou outros benefícios financeiros que seriam transferidos no caso da minha morte. A reação dele confirmou minhas piores suspeitas. Papai tentou desviar da pergunta, dizendo que não era relevante para a discussão atual, mas eu insisti, explicando que havia razões legais para querer essa informação. Cristiane, que parecia estar percebendo pela primeira vez a extensão completa da situação, pressionou papai a responder. Ele admitiu relutantemente que havia um seguro de vida de R$500 mil em meu nome, com Giovanna listada como beneficiária principal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Cristiane pareceu chocada com essa revelação. Giovanna, por outro lado, não demonstrou surpresa, confirmando que ela sabia sobre o seguro antes de decidir usar meu dinheiro. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Eles não haviam apenas roubado meu dinheiro por ganância ou insensibilidade. Eles haviam calculado friamente que Giovanna ganharia mais se eu morresse do que se eu sobrevivesse. Se eu morresse por falta de tratamento adequado, Giovanna herdaria R$500 mil do seguro de vida. Se eu sobrevivesse usando o dinheiro da minha conta para a cirurgia, ela não ganharia nada. Para eles, era matematicamente vantajoso que eu morresse. Perguntei diretamente se eles entendiam que haviam criado uma situação onde tinham interesse financeiro na minha morte. Que ao roubar meu dinheiro de tratamento e estabelecer Giovanna como beneficiária do seguro de vida, eles haviam tornado minha morte lucrativa. Papai tentou negar, dizendo que o seguro havia sido estabelecido anos antes, quando eu ainda estava saudável. Mas Giovanna mais uma vez se revelou completamente, admitindo que havia conversado com papai sobre atualizar os beneficiários do seguro depois do meu diagnóstico. Ela disse que havia sugerido que, caso eu não sobrevivesse ao câncer, era importante que alguém jovem com futuro brilhante pudesse se beneficiar dos recursos, em vez de deixar o dinheiro parado ou perdido em questões burocráticas. Cristiane finalmente explodiu, gritando com a filha que ela havia ido longe demais,
que estava falando sobre desejar a morte de um membro da família. Mas Giovanna manteve sua posição, dizendo que estava apenas sendo realista sobre possibilidades que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de verbalizar. Levantei-me calmamente da poltrona e anunciei que havia ouvido tudo o que precisava ouvir. Que na manhã seguinte eu iria à delegacia registrar queixa por estelionato, apropriação indébita e tentativa de homicídio qualificado. A reação foi explosiva. Papai gritou que eu estava sendo histérica, que estava destruindo a família por questões que poderiam ser resolvidas através de diálogo. Cristiane chorou, dizendo que eu estava exagerando a situação e que ações legais só prejudicariam todos os envolvidos. Giovanna, entretanto, manteve sua frieza característica. Disse que eu não tinha provas de tentativa de homicídio, que tudo o que havia acontecido poderia ser explicado como decisões financeiras familiares mal comunicadas. Respondi calmamente que eu tinha gravações de toda a nossa conversa daquela tarde, feitas através do celular que havia deixado discretamente ativado durante toda a discussão, que tinha evidências documentais do banco comprovando a fraude, que tinha testemunhas médicas que poderiam confirmar a importância da minha cirurgia para minha sobrevivência. O pânico nos olhos deles me disse tudo o que eu precisava saber. Eles haviam subestimado completamente minha capacidade de me defender, esperando que eu aceitasse passivamente a traição que haviam planejado. Subi para meu quarto, fiz uma mala com o essencial e desci novamente. Anunciei que estava saindo de casa imediatamente, que não passaria mais nenhuma noite sob o mesmo teto que pessoas que haviam tentado lucrar com minha morte. Papai tentou uma última manipulação emocional, dizendo que eu estava abandonando a família quando mais precisava de apoio, que estava cometendo um erro que lamentaria pelo resto da vida. Olhei diretamente nos olhos dele e disse a única coisa que realmente importava naquele momento, que ele havia roubado R$180 mil do meu tratamento de câncer para pagar cirurgia estética da sua enteada, sabendo que isso poderia resultar na minha morte, e que esperava lucrar R$500 mil se eu realmente morresse. Que isso não era um mal-entendido familiar ou uma questão de comunicação. Era uma tentativa deliberada e calculada de assassinato por interesse financeiro. Saí de casa naquela noite sabendo que nunca mais voltaria, mas também sabendo que finalmente tinha clareza completa sobre quem eram as pessoas que eu havia chamado de família durante toda a minha vida. Passei a primeira noite longe de casa, num hotel próximo ao centro da cidade. O quarto era pequeno e impessoal, mas pela primeira vez em semanas consegui dormir profundamente. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros, mesmo que minha situação prática fosse mais complicada do que nunca. Na manhã seguinte, fui à delegacia acompanhada pelo advogado. O delegado que recebeu minha queixa ficou visivelmente chocado com os detalhes do caso. Ele disse que já havia lidado com muitos crimes patrimoniais, mas raramente havia visto uma situação onde os motivos financeiros estavam tão diretamente ligados a risco de morte da vítima. Apresentei todas as evidências que havia reunido. Os documentos bancários comprovando a assinatura forjada, as gravações das conversas onde Giovanna e papai admitiam conhecimento sobre a origem e destinação do dinheiro, e as informações sobre o seguro de vida que criava incentivo financeiro para minha morte. O delegado explicou que o caso envolveria múltiplas acusações: estelionato pela assinatura forjada, apropriação indébita pela transferência não autorizada e tentativa de homicídio qualificado pelos motivos financeiros envolvidos. Disse que as evidências eram sólidas e que havia boa chance de condenação em todas as acusações. Nos dias que se seguiram, enquanto aguardava o desenrolar dos procedimentos legais, forcei em resolver minha situação médica. Dr. Henrique conseguiu acelerar minha entrada na fila do SUS através de contatos pessoais, reduzindo a espera de 8 para 3 meses. Não era o ideal, mas era melhor do que eu esperava. Além disso, ele me conectou com um oncologista do hospital público que concordou em acompanhar meu caso durante o período de espera, garantindo que qualquer mudança no meu estado seria detectada rapidamente. Era reconfortante saber que eu não estava completamente desamparada medicamente. Uma semana depois da minha saída de casa,
Recebi uma ligação inesperada de Cristiane. Ela estava chorando, dizendo que não tinha ideia da extensão completa do que papai e Giovanna haviam planejado, que ela estava genuinamente chocada com as revelações sobre o seguro de vida e com o cálculo frio que eles haviam feito sobre minha morte. Cristiane pediu para me encontrar. Disse que tinha informações importantes para me dar. Inicialmente hesitei, mas meu advogado sugeriu que poderia ser útil ouvir o que ela tinha a dizer, especialmente se pudesse fornecer evidências adicionais. Nos encontramos num café no centro da cidade. Cristiane parecia ter envelhecido anos em poucos dias, com olheiras profundas e uma expressão de quem havia perdido as ilusões sobre pessoas importantes na sua vida. Ela começou se desculpando por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter sido ingênua sobre as verdadeiras motivações por trás da decisão sobre meu dinheiro. Então ela me contou coisas que mudaram ainda mais minha compreensão da situação. Cristiane revelou que papai e Giovanna haviam conversado sobre meu diagnóstico em várias ocasiões, sempre em tom que ela havia interpretado como preocupação familiar, mas que agora percebia ter sido calculista. Segundo ela, Giovanna havia pesquisado extensivamente sobre expectativa de vida para pacientes com meu tipo e estágio de câncer. Mais perturbador ainda, ela havia investigado sobre prazos para recebimento de seguro de vida após morte por doença pré-existente. Cristiane disse que havia encontrado no computador de casa um histórico de pesquisas que incluía termos como sobrevivência câncer ovário sem cirurgia, tempo processamento seguro, vida morte doença e herança versus tratamento médico custo-benefício. Ela também revelou que papai havia mentido para ela sobre a origem do dinheiro transferido para Giovanna. Ele havia dito que era parte de uma herança de um tio distante que havia decidido usar para ajudar a enteada a estabelecer uma carreira. Cristiane só descobriu que o dinheiro vinha da minha conta quando eu confrontei a família. Mais chocante ainda, Cristiane encontrou rascunhos de e-mails que Giovanna havia escrito para clínicas de cirurgia plástica, perguntando sobre descontos para pagamento à vista em quantias altas. As datas dos e-mails correspondiam exatamente ao período em que eu estava juntando dinheiro para minha cirurgia. Isso significava que Giovanna havia planejado usar meu dinheiro para seus procedimentos estéticos muito antes de qualquer decisão oficial ser tomada pela família. Ela havia deliberadamente aguardado eu juntar a quantia completa antes de convencer papai a transferir os recursos. Cristiane me entregou cópias de todos esses documentos, dizendo que não podia continuar vivendo com pessoas capazes de tamanha crueldade. Ela havia decidido se divorciar de papai e cortar contato com Giovanna. Durante as semanas seguintes, o caso ganhou repercussão local através da imprensa. A história de uma jovem com câncer que teve o dinheiro do tratamento roubado pelo próprio pai para pagar cirurgia estética da enteada tocou profundamente a comunidade. Várias pessoas se ofereceram para ajudar financeiramente, mas eu gentilmente recusei as doações. Não queria que minha situação se transformasse em caridade pública. Preferia lutar pelos meus direitos através dos canais legais apropriados. O julgamento aconteceu 3 meses depois, exatamente na semana em que minha cirurgia pelo SUS estava marcada. Papai e Giovanna foram condenados por todas as acusações. Papai recebeu pena de 4 anos por estelionato e apropriação indébita, mais 6 anos por tentativa de homicídio qualificado. Giovanna foi condenada a 3 anos como cúmplice das mesmas acusações. Além das penas criminais, eles foram obrigados a restituir integralmente os R$180 mil, com correção monetária e juros. O seguro de vida foi cancelado devido às circunstâncias fraudulentas, e novos beneficiários foram estabelecidos conforme minha escolha. Minha cirurgia foi realizada com sucesso no hospital público. A equipe médica foi excepcional, e o resultado foi tão bom quanto teria sido na rede privada. Dr. Henrique acompanhou todo o processo, garantindo continuidade no meu tratamento. Durante o período de recuperação, recebi apoio inesperado de pessoas que eu mal conhecia. Vizinhos trouxeram comida, colegas de trabalho se organizaram para me visitar,
E até mesmo estranhos que haviam acompanhado o caso pela imprensa enviaram cartões de apoio. Percebi que havia uma diferença fundamental entre a família biológica que me havia traído e a comunidade genuína que se formou ao meu redor durante a crise. Família verdadeira não era sobre laços de sangue, mas sobre pessoas que genuinamente se importavam com o meu bem-estar. Voltei ao trabalho gradualmente, começando com meio período e aumentando a carga horária conforme minha energia retornava. Meus colegas foram compreensivos e pacientes, adaptando minhas responsabilidades às minhas necessidades de recuperação. 6 meses depois da cirurgia, meus exames mostraram que o câncer havia sido completamente eliminado. Dr. Henrique disse que as chances de recidiva eram mínimas e que eu poderia retomar uma vida normal com acompanhamento médico de rotina. Foi nesse momento que compreendi completamente o que papai e Giovanna haviam tentado me roubar. Não era apenas dinheiro ou acesso a tratamento médico. Eles haviam tentado me roubar a oportunidade de ter um futuro, de fazer planos, de sonhar com possibilidades que se estendessem além da mera sobrevivência. Hoje, 2 anos depois dos eventos que mudaram minha vida, posso dizer que sou uma pessoa diferente daquela que voltou a morar na casa paterna depois do diagnóstico. Sou mais forte, mais independente, mais consciente do meu próprio valor. Aprendi que confiança é algo que deve ser conquistado através de ações consistentes, não assumido automaticamente baseado em relações familiares. Que amor verdadeiro se manifesta através de apoio genuíno nos momentos difíceis, não através de cálculos sobre vantagens financeiras. Mudei-me para um apartamento próprio, menor que o que tinha antes da doença, mas suficiente para minhas necessidades atuais. Estabeleci uma rotina saudável que inclui exercícios regulares, alimentação balanceada e atividades que me trazem alegria genuína. Retomei relacionamentos com amigos que havia negligenciado durante o período mais difícil do tratamento. Muitos deles me disseram que haviam sentido minha falta, mas respeitaram meu espaço quando perceberam que eu estava lidando com questões pessoais complicadas. Também comecei um relacionamento romântico com um colega de trabalho que me apoiou durante todo o processo de recuperação. Ele conhece minha história completamente, incluindo os aspectos mais dolorosos, e me aceita exatamente como sou, cicatrizes e tudo. Às vezes recebo notícias sobre papai e Giovanna através de conhecidos mútuos. Papai perdeu o emprego depois da condenação e está tendo dificuldades para reconstruir sua vida profissional. Giovanna nunca conseguiu realizar os procedimentos estéticos que tanto desejava, já que todo o dinheiro foi usado para pagar multas e custos legais. Não sinto satisfação com o sofrimento deles, mas também não sinto culpa. Eles fizeram escolhas deliberadas que resultaram em consequências naturais. Minha responsabilidade era proteger minha própria vida e buscar justiça pelos crimes cometidos contra mim. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como a experiência me ensinou sobre minha própria força. Durante meses, acreditei que precisava da aprovação e apoio da família para sobreviver ao câncer. Descobri que a força mais importante vinha de dentro de mim mesma. Hoje, trabalho como consultora financeira independente, ajudando outras pessoas a proteger seus recursos e tomar decisões econômicas que realmente atendam seus interesses. É gratificante usar minha experiência profissional para capacitar outras pessoas a evitar situações similares à que vivi. Também faço trabalho voluntário com grupos de apoio a pacientes oncológicos, compartilhando minha experiência sobre como lidar com aspectos financeiros do tratamento e como identificar relações familiares que podem se tornar prejudiciais durante períodos de vulnerabilidade. Minha história se tornou um exemplo local sobre a importância de documentar adequadamente recursos destinados a tratamentos médicos e sobre como reconhecer sinais de manipulação financeira dentro de relações familiares. A lição mais importante que aprendi é que sobrevivência não é apenas questão médica, mas também questão de autodefesa emocional e financeira, que é possível se recuperar não apenas de uma doença física, mas também da traição de pessoas em quem confiávamos completamente. Hoje, aos 28 anos, sou uma sobrevivente em todos os sentidos da palavra. Sobrevivi ao câncer,
sobrevivi à traição familiar e sobrevivi ao processo de reconstruir uma vida baseada em relacionamentos genuínos e escolhas conscientes. Quando pessoas me perguntam se eu perdoei papai e Giovanna, respondo honestamente que perdão é um processo complexo que não pode ser forçado. O que posso dizer é que não carrego mais raiva ativa contra eles. Eles se tornaram parte do meu passado, não do meu presente ou futuro. A cada manhã que acordo saudável, em meu próprio lar, cercada por pessoas que genuinamente se importam comigo, lembro-me de que a tentativa deles de destruir minha vida teve o efeito oposto. Ela me forçou a descobrir uma força que eu não sabia possuir e a construir uma vida mais autêntica do que eu havia imaginado possível. É uma vitória que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma traição poderia me roubar. Se você já passou por situações familiares difíceis ou desafios que testaram sua força interior, compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença na nossa jornada de recuperação e crescimento.